Olá meus amigos, boa noite, eu sou Marcelo Bates, vocês acabam de chegar ao nosso canal Encontros Invisíveis. Esse vídeo de hoje ele é sobre dúvidas que vocês têm sobre algum assunto que eu comentei aqui no canal, alguns relatos meus, Eu comecei agora o canal há pouco tempo e já tenho uma porção de relatos e vão surgindo as dúvidas, isso é normal. Eu quero explicar exemplos aqui hoje, como o do vídeo anterior sobre a situação da EQM, de um senhor idoso, e que eu comentei que apareceu uma criança para ele comentou para mim que surgiu uma criança na hora, e essa criança ela chegou e com feições demoníacas, e essa criança fazia torturas com esse senhor, Aí muitas pessoas não entenderam, poxa, mas é uma criança e tal, não sei o quê. Eu sei que faltaram mais detalhes ali, entenderam? Mas o que eu digo para vocês, eu também, vez ou outra, eu vou à casa desse senhor. Muito raramente, mas fui lá já diversas vezes. E a energia da casa desse senhor, ela é muito complicada, ela é muito densa. Ela não é um local que a gente consegue ficar muito tempo. Eu, por exemplo, não me sinto muito bem em ficar lá muito tempo. Não sinto. Eu chegava lá, às vezes que eu fui, e é um local que me incomoda. É um local que me preocupa, que eu não fico tranquilo. Eu tenho vontade de ir embora logo. Apesar de que a esposa, a senhora esposa dele, que é uma senhora de idade, ela é uma pessoa maravilhosa e ela é o ponto de equilíbrio dele. Ela é totalmente o inverso dele. Enquanto ele é muito assim, de negócio, oportunista, e as entidades, os seres espirituais que estão atrás desse senhor são muito parecidos com ele. E também negócios que as pessoas fazem, normalmente elas levam vantagem, Todo mundo gosta de contar vantagem. Ah, me dei bem com isso, me dei bem com aquilo, vendi aquilo, consegui me dar bem com isso. E coisas, e mais coisas. Então, esse tipo de ambição que eu falo para vocês, que é muito perigoso e a pessoa não percebe que está dentro dele. E ele é cercado por isso. Então, esse tipo de situação que ocorreu com ele, na experiência quase morte que ele me relatou, no momento que eu conversava com ele, eu sentia que isso estava atrelado realmente a essas negociações de quem vem atrás dele. E a forma como vai aparecer, se é uma criança, se é um adulto, se é uma criatura, isso não tem problema, ela aparece de qualquer forma. E veio provavelmente em forma de criança, que no primeiro contato ele pensava até que ele ia se dar bem. Ele pensava que é uma criança, vai me fazer alguma coisa boa, vai me trazer alguma coisa boa, Só que não. Era o contrário. Foi o que ele chegou a comentar comigo, Então, ele notou que aquilo era um problema que ele tinha lá. E eu falo para vocês, quando a gente frequenta a casa de uma pessoa assim que é conhecido da gente, ou uma pessoa que a gente não sabe nada dela, mas a gente chega no local, normalmente a gente sabe como é, quem vive ali, quem convive ali, como são as situações ligadas àquele local e a quem vive dentro daquela casa. Principalmente isso, porque interfere. E a sorte desse senhor, com certeza, é essa esposa dele, que é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que não é ambiciosa, ela é uma pessoa que é muito tranquila, se contenta mais com as coisas, ela é muito tranquila com a vida, ela tem uma luz própria. Isso eu já percebi nela há muito tempo. Ela é iluminada, até falei com esse amigo meu, falei, cara, sua mãe é incrível, ela tem uma energia incrível. É impressionante como ela é o inverso de seu pai. Seu pai carrega os problemas, uma porção de coisas que ele mesmo cria, Ele traz o mundo para perto dele daquilo, ele não percebe, e ele também não quer perceber, ele quer continuar naquilo. Então isso é complicado para ele, e ela é o ponto de equilíbrio dele. Outra coisa, vamos para uma próxima pergunta de vocês. Sempre tem alguém perguntando, poxa, mas o ambiente que você grava é escuro, por que você grava num local escuro, como é isso e tal? O ambiente escuro, ao meu modo de ver e ao meu modo de senti-lo, Porque quando a gente pressente o local, as energias dos locais, a gente pressente ela de dia e de noite. E falo para vocês, e um local que a gente chega nele e sente que a gente não gosta daquele local, que ele está pesado, ele é carregado, a gente não consegue ficar nele nem com a luz acesa, muito menos com a luz apagada, Aqui onde eu estou gravando agora, tem luz do meu lado, aqui à direita, tem luz em cima. É um sistema que eu procurei adotar para ser também um pouco diferente de muitos canais espíritas, porque o meu canal ele não é um canal espírita, digamos assim. Ele é um canal de espiritualidade, Esse não é um canal que segue uma religião específica. Ele segue a espiritualidade. E o que eu falo para vocês, por exemplo, um canal espírita aqui, normalmente a gente vê muito esse tipo de formato, um ambiente mais clarinho, uma musiquinha de fundo. E vocês podem perceber que eu tirei qualquer tipo de som. Aqui eu fico só falando, conversando com vocês. E esse ambiente, para mim, ele é muito bom para que eu me concentre. Por exemplo, aqui está bem claro. Eu uso um recurso que eu acabo escurecendo o ambiente mais.
Então, o que eu quero mostrar para vocês, eu estou gravando agora, e na verdade esse ambiente, antes do efeito que eu coloco no computador, ele é dessa forma aqui, ó, observem. Ele fica desse aspecto aqui que vocês estão vendo, com essa claridade. Entenderam? Ah, para muitos ficaria melhor, beleza, sim. Por exemplo, tem a luz clareando aqui, junto a mim, mas em volta está tudo escuro. E eu gosto desse ambiente para a minha concentração, para a minha conectividade com os meus mentores espirituais, porque quando eu estou falando com vocês aqui, eu estou sentindo a sintonia deles. E eu fico isolado aqui, não passa ninguém por perto, eu fico num outro ponto gravando sozinho. Se começar, por exemplo, latir um cachorro ali e tal, ou fizer um barulho de uma moto ou coisa, eu não consigo me concentrar, eu tenho que parar de gravar e esperar passar. Preciso esperar para poder continuar, senão eu não me concentro. Então eu separo o horário, escolho os dias, tem que ser em determinadas horas, entre, por exemplo, tem que ser, por exemplo, entre as 19 horas até as 20, 22 horas. Eu utilizo esse efeito aqui, que é o efeito que eu gosto mais de deixar para vocês. Porque muitas e muitas pessoas têm medo do escuro, muitas. E outra, se o ambiente está pesado, carregado, eu também tenho medo de estar no escuro nele. Porque eu não sei quais as criaturas que estão ali naquele local invisível e elas podem ter mais acesso. Só que a gente estando bem espiritualmente, eles não chegam perto da gente. Eles não têm esse espaço. Eles não conseguem se aproximar de nós, ficarem nos incomodando, nos importunando. Só se o ambiente for muito carregado, muito mesmo, e que você começar a se sentir mal. Você começar a sentir dores físicas, sentir dores, por exemplo, no abdômen, né? Igual eu já senti em um lugar ruim. Sentir forte dor aqui no meio do abdômen, é pesado e a gente precisa sair do local, fica meio tonto e fica meio enjoado, né? E quer sair daquele local, não quer conversar, quer evitar de ficar falando e tal. O que eu falo para vocês, para eu estar gravando aqui, nesse ambiente como está agora, escuro, esse ambiente aqui está muito leve. Agora, observem num vídeo que eu tive que falar de uma criatura. Vocês viram o vídeo da criatura disforme? É um vídeo que está escrito aí, criatura disforme e tal. Esse vídeo, eu escolhi um dia para poder ir lá fora. Escolhi até um local onde tinha uma árvore, um pé de aroeira, que ajudava também na proteção. Eu jamais falaria sobre os detalhes dessa criatura aqui dentro de casa. E não vale a pena ficar lembrando aquilo, citando detalhes de exemplo daquilo em horário inadequado, em situação inapropriada, como é dentro de nossa casa. Como já falei para vocês, a nossa casa, ela é o nosso santuário. É o nosso santuário. Precisamos saber quem vem e frequenta a nossa casa. Não é todo mundo que tem que entrar e sair, porque as pessoas trazem também outras entidades espirituais junto a elas, tendo elas religiões ou não. Todos nós andamos acompanhados 24 horas e dormimos também. É assim. Espiritualmente é dessa forma que funciona. Então, amigos, essa situação de gravar e mostrar para vocês esse ponto de luz apenas conversando, ele é uma situação de tranquilidade para mim, de conectividade espiritual também, porque eu sinto a presença dos meus mentores me ajudando a falar com vocês, me ajudando a estar aqui numa sintonia e passar uma vibração melhor a todas as pessoas que estão aqui junto. Entendeu? Porque para mim é muito importante, está sendo muito importante realizar esse trabalho e eu venho me sentindo com essa criação desse ambiente muito mais leve para poder ter contato com as pessoas, não só fisicamente, mas aqui também à distância, né? Há pessoas aqui de outros países, eu já fiz uma pesquisa bem rápida, várias pessoas em outros países e que estão aqui acompanhando o que a gente está fazendo, o trabalho da gente. Isso é muito importante, essa conectividade, entenderam? Eu trouxe também a ideia do momento de um passe que eu tive numa sessão kardecista espírita. Eu lembro que algumas vezes que eu fui, o momento do passe era tudo sob luz de penumbra, com uma luz meio azulada. Essa luz azulada é muito boa, ela é muito boa, essa luz azulada, ambiente com a luz baixa, tá? Meio que azulada, ela é uma luz confortante e é uma luz da espiritualidade. Eu falo para vocês que locais que eu sinto a situação muito carregada, eu faço uma projeção da luz branca com esse tom um pouquinho azulado para ajudar esses seres a passarem por ali. É um tipo de projeção que eu imagino, mentalizo naquele ponto onde eles estão circulando, e eles normalmente entram ali e vão embora, esvaziam aquele local. Entenderam? Isso é o que ocorre e eu acho isso maravilhoso. Foi até num dos livros do James Van Praagh, né, que eu li há muitos anos, eu li alguns livros dele, e ele é médium americano, e ele explica essa situação, como ele executa esse trabalho. Eu acabei adotando isso para mim, entre outras situações que tem, para a gente poder melhorar o ambiente onde as pessoas estão.
Aqui tem uma dúvida da Márcia Costa. Na sua visão, no seu ponto de vista, como eu posso fazer para melhorar o meu acesso ao plano espiritual? Então, vamos lá, vamos conversar. A primeira coisa que você tem que parar e pensar é o que você pensa normalmente na maior parte do dia. Você tem pensamentos positivos? Você pensa bem sobre as pessoas? Você dedica muitas horas do dia a pensar coisas positivas, tanto para a natureza, tanto para uma alimentação melhor dos que estão perto de você, do ambiente que você mora? Você pensa coisas boas? Policie seus pensamentos. Comece por aí. Se você vê que você olha para alguém e você critica aquela pessoa de graça, à toa, entendeu? A gente não para policiar nossos pensamentos. Comece por aí. Outra coisa que você pode passar a fazer são as preces e mentalizar determinados horários. Começar a mentalizar pessoas que você conhece que estão com problemas, ou pessoas da família que você quer bem sempre. Faça uma oração conversada. Você fale mentalmente: gente, eu quero tão bem a fulano, que ele consiga esse trabalho, que ele consiga ter saúde, melhorar a saúde dele. Comece a mentalizar essas situações boas às pessoas. Até uma pessoa que você não gosta, aquela pessoa que você não curte muito, mentalize uma coisa positiva sobre ela, projete luz, essa luz branca, meio azulada, assim, clarinha, em cima dessa pessoa, deseje positividade a essa pessoa. Se você acordar, por exemplo, de madrugada, perder o sono rapidinho, entre as 3 horas e as 4, por ali, dentro desse horário, não custa nada você tirar 2, 3 minutinhos. Eu sei que você está com sono, às vezes levantou para beber uma água, ir ao banheiro, pá. Mas volta um pouquinho, agradece ali, pede apoio espiritual aos seus seres, peça apoio espiritual, converse com seus mentores, converse com os mentores espirituais, peça apoio, converse com seu anjo da guarda, fale com ele: esteja sempre presente na minha vida, eu estou muito grata por estar aqui, eu quero viver dias melhores cada vez mais, eu quero estar cada vez mais em vibração e sintonia com você. É para mim um privilégio muito grande e eu vou procurar sempre me policiar. Vai conversando, vai trazendo essa essência para você dessa conectividade. Separe esses horários, entendeu? Não precisa ser orações decoradas, não. Nem deve. O ideal é você conversar, agradecer pelo dia que você teve, pelo que você se alimentou, pela cama que você tem para dormir, pela roupa que você tem limpa no corpo, que você lavou e secou, entendeu? Pelo vento que soprou essa roupa e secou para você também, né? Se você mora numa casa e quintal, como eu moro aqui na roça. É isso, é você começar a dar brilho, entender tudo isso mágico que nós temos ao nosso redor, saber valorizar essas coisas todas simples e que são muito importantes, muito, mas muito importantes para a nossa existência, para o nosso dia ser perfeito. A gente precisa de tudo direitinho para que a gente tenha um dia melhor. Entendeu? E na hora que acontecer alguma coisa errada, quebra uma coisa e tudo, não reclame. Pelo contrário, se você conseguir sorrir, agradecer: poxa, quebrou, beleza. Igual minha mãe fala: antes ele do que eu. Minha mãe fala assim: pai, toca a vida. Igual, por exemplo, esses dias quebrou um vidro de pimenta. Eu amo pimentas, né? Quebrou um vidro de pimenta. E aí o que acontece? Eu falei: poxa, eu tenho tantos anos, eu ganhei de presente, pai, esse vidro quebrou, mas poxa, ele já quebrou, ele é um objeto. Eu compro outro, eu consigo outro, também não, uso outro vidro que talvez eu goste até mais. Sobre a nossa situação de luminosidade, a gente tem que trazê-la para dentro da gente. E nós, quando estamos nos sentindo protegidos e tranquilos, com paz espiritual, qualquer lugar está bom para a gente. Todos nós que vivemos na leveza aqui, quando a gente atravessa distâncias, mesmo que sejam a milhões de anos-luz, para outros planetas, nossa viagem, ela é no infinito. E como é o espaço? Como é o infinito? Ele é escuro. E quando a gente está com luz própria, a gente atravessa essa região toda e as criaturas e seres que vivem entre essas camadas, que são muitas e de todos os tipos inimagináveis, se nós não tivermos proteção suficiente em sentirmos seguros, felizes com nós mesmos, com nossa essência, com nossa luminosidade que a gente viveu aqui na Terra, que a gente adquiriu aqui, porque nós precisamos, nessa passagem por aqui, procurar melhorarmos como pessoa, melhorar essa vibração que nós temos. A gente tem que se policiar, gente. O nosso trabalho, tanto o meu quanto cada um de vocês que está aqui, é nos policiarmos. Nós temos essa necessidade para termos dias melhores e melhorarmos também as futuras gerações que vão vir através de nós, nossos filhos, nossos netos, a gente procurar energizar o campo de vinda deles também, porque a gente está atrelado a isso. Às vezes uma pessoa pergunta aqui mesmo no canal: poxa, mas às vezes uma criança ali inocente sofreu aquilo.
Gente, é horrível para nós vermos isso. Esse plano que nós estamos, ele é mesmo de expiação. Aqui acontece de tudo e a gente sofre muito, a gente sente na pele, a gente perde os bichinhos que a gente ama, como eu perdi a cachorrinha esses dias aqui. Ela foi pela ordem natural das coisas, perfeito o estágio dela, ela passou todas as etapas e já está num plano melhor. Eu falei para vocês, eu a vi, né? Ela saindo e me acompanhando aqui na casa e tudo por todos os lados. Daqui a pouco ela se dissipou e ela não estava sozinha, ela estava acompanhada. Então, assim, o que eu falo para vocês a gente precisa cuidar de nós mesmos, da nossa essência, da nossa espiritualidade, da nossa vida, procurar trazer mais paz para nós mesmos. Às vezes eu vejo as pessoas trancadas o dia inteiro preocupando só com uma limpeza de uma casa, limpeza, limpeza. Elas não têm tempo, estão cegas, travadas naquilo. É bacana uma casa cheirosa, limpinha, maravilhoso, sim, mas o que acontece, a gente tem que ver que há outras situações que nós precisamos cuidar delas. E essa situação também das pessoas que a gente precisa estar conectado, as pessoas que têm uma energia também tão boa para conectar com a nossa e a gente tentarmos também melhorar cada vez mais o nosso ar, o nosso ambiente e essas pessoas que estão próximas. E os nossos animais também, os seres que estão próximos de nós, precisamos ir formando essa corrente, né? Essa ligação, entenderam? Mas aí é isso, essa é uma das formas. Eu, por exemplo, facilitou muito esses 9 anos que eu estou aqui para melhorar o meu campo espiritual, ligar-me com a natureza, observar mais ainda e mais para dentro dos seres da natureza, das plantas, colocar a mão na terra, entender que sou parte disso. Isso me ajudou muito a aflorar mais a situação espiritual, de ter muito mais conectividade. Mas é claro que a gente está aqui só de aprendizado, né? E de passagem, né? É tudo muito breve, é tudo muito rápido. A outra pergunta que tem aqui, ó. Sim, ó, o Clauberto Meirão. Ele está fazendo a seguinte pergunta. Casas e monumentos, quando são derrubados e eles constroem novas construções ali, os espíritos que estão naquele local ali, que vivem ali, que são presos naquele local, como fica essa situação deles presos naquele local? Gente, dependendo como foi a saída do corpo daquelas pessoas presas ali, se eles são muito arraigados àquela situação de vingança, de problemas que ocorreram ali antes, às vezes a pessoa destrói aquela casa, mas o ponto continua energizado. E até, às vezes, o próprio ser espiritual, ele visualiza ainda o cenário antigo, ou partes do cenário antigo. Ou ele toma a casa, a nova construção, e fica ali importunando as pessoas. Por isso que eu falo para vocês que muitas igrejas, eu não me sinto bem, eu acho a igreja pesada. Muitas delas em cima de cemitérios, né? Como aconteceu na situação de Ouro Preto. Foi um vídeo que eu falei aqui para vocês, que eu me senti muito sem graça em Ouro Preto, uma cidade linda, muito bonita, e que, como sem incentivo, foi uma cidade que eu não me senti nem um pouco bem lá, nem um pouco confortável. Muito complexo para mim, muito complexo ao meu modo de ver, de senti-la. Há outras cidades também, lugares que eu já passei, casas também, que eu já senti energias pesadas, carregadas. Às vezes a pessoa constrói uma casa em cima, um prédio. Um exemplo é o edifício Joelma. O edifício Joelma sofreu a tragédia toda do incêndio, né? Isso tem muitos anos e até hoje, segundo relatos, há também aí matérias aí sobre isso, o local ainda tem energia carregada do sofrimento de muitas pessoas ali dentro. E muitas pessoas em ambiente de trabalho e que estavam ali numa boa, passando um dia normal de trabalho, um dia rotineiro, e perderam suas vidas da forma mais trágica possível. Cada vezes tem lugares que eles destroem a construção, fazem uma nova, dão um ar novo, e o tempo de vida desse ser que estava preso ali espiritualmente, ele começa a estranhar aquele ambiente, ele passa a enxergá-lo, um ambiente novo, ele não se adequa ali, e ele começa a se desligar, ele abrir a conectividade para que os seres de luz o busquem, né, e o resgate, tire daquela situação, né. Eu falo para vocês que, como não tenho religião, eu não visualizei assim o umbral e tal, como é o umbral. Nunca visualizei isso, amigos, confesso para vocês. Eu não visualizei, mas eu sei que há regiões mais densas, regiões mais complexas espiritualmente, planetas mesmo, que são habitados mesmo por seres que têm uma energia mais carregada, mais pesada. Não é o mesmo local. Pessoas que vivem na Terra de uma forma, que têm um comportamento muito mais tranquilo, muito mais calmo com a vida, eles têm um local diferenciado sim, que a própria essência espiritual deles já os direciona para aquele local. Por isso que a gente tem que procurar viver aqui mais tranquilo, desacelerar um pouco, dê mais valor à vida, observe o mais simples, dê valor aos atos de carinho, de amor, retribua isso,
dê atenção às pessoas que realmente mereçam atenção também, né? É o que eu quero dizer para vocês. A gente não tem que tentar convencer ninguém de acreditar nisso ou naquilo. Não adianta, não vale a pena. Cada um está no seu grau e tempo de evolução. Ouviu, não gostou? Não precisa discutir nem nada. Poxa, não tem nada a ver comigo e pronto. Porque não adianta. É uma das coisas que eu gosto. Eu, por exemplo, não tenho necessidade de provar nada para ninguém. Não quero provar nada para ninguém. Mas as pessoas que estiverem aqui e com interesse de querer trocar uma ideia, querer procurar melhorar esse campo energético entre nós, né? Porque eu penso na gente, porque eu penso na minha pessoa como um todo. Eu não consigo me imaginar sozinho. Eu penso que as boas pessoas maravilhosas que eu conheço nessa vida, eu vou ter contato com elas também em outro plano. A gente vai se encontrar lá também. Isso de forma infinita. A gente tem muita história para viver ainda em outros planos. Todos nós. Por isso que a gente tem que procurar acalmar e a gente cria muito problema. É muita tempestade em copo d'água, a gente cria muito. Então reclame bem menos, pense bem o que você está falando, policie seus pensamentos. Policie seus pensamentos. Isso é fundamental. Não xingue à toa, não fique revoltado. Se acalme, desacelere e vamos tocar o barco em frente, porque dias melhores com certeza virão. Melhores até espiritualmente também, que são os dias muito riquíssimos, que são fases fantásticas, que estão lá na frente para todos nós. A gente só tem que ter calma, né? A gente tem que procurar ter calma, mesmo vivendo nesse plano louco que a gente está nele aqui, né? Que não é fácil. Situação política e tudo, a gente vê de tudo, muito dinheiro concentrado nas mãos de uns e outros com pouco ou sem nada, muita gente vivendo em situação difícil. Esse plano aqui, ele é complexo, mas ele é uma prova de fogo. E a gente está nela, a gente tem a oportunidade de ser alguém melhor aqui. Outros planos espirituais, existem árvores, plantas, animais, como aqui na Terra. Gente, então, o que eu falo para vocês? Já visualizei alguns planos com vegetação, água, há animais também, alguns animais parecidos com o daqui, animais diferentes daqui. Mas, por exemplo, já vi casa, uma cabana linda, já vi um ambiente assim que meu pai estava em repouso nele, eu visitei, né? Cheguei, ele estava dormindo muito tranquilamente, um lago bonito, né? Logo assim, atrás da casa, era uma casa simples de sapê, e ele estava deitado, dormindo ali numa caminha. Eu cheguei meio que voando, flutuando, o vi, dormindo, mas dormindo, e eu acordei. Ele fez isso comigo, eu dormindo, ele me acordou, eu acordei com ele se dispersando assim. Ele fez isso comigo e eu acabei, involuntariamente, alguns meses depois, eu acabei o visitando no plano que ele está também. Eu cheguei vendo ela de longe, uma casa de sapêzinha, linda, simplesinha, mas muito linda. Ela estava à beira de um lago muito manso, não tinha vento direito nem nada, havia vegetação toda em volta e ele dormia, ele descansava muito tranquilo. Cheguei e o visitei lá. Foi uma visita muito breve. Eu fiquei muito feliz, eu visualizei esse plano, né? Então, isso no caso foi um sonho, mas um sonho muito real, muito real. Eu tenho um tipo de sonho comigo que ele é muito, muito forte. Olha, algo que eu não sei se acontece com vocês, mas acontece muito comigo, isso desde garoto, quando eu acabo de acordar, dormi uma noite de sono direto, tranquilo. Quando eu acabo de acordar, isso acontece vez ou outra, de olhos fechados, começo a ver imagens. Eu vejo imagens de um determinado local. Não tenho controle sobre isso, não. Mas muitas vezes já vi situações premonitórias. Já vi situações que estavam acontecendo naquele momento e chegou o aviso para mim. Aparece exatamente como uma tela de cinema. Não sei se já aconteceram com vocês. Vocês deixem aí embaixo se já viram isso. Aparece uma tela tipo de cinema aberta e a imagem fica passando ali. Eu fico curioso assistindo aquilo, olhando tudo. E eu sei que aquilo vai durar mais ou menos uns 4 ou 5 minutos. Daqui a pouco vai acabar e eu não tenho mais o acesso. Já aconteceu comigo várias vezes. E certa vez eu estava bem garoto ainda e estava saindo com a menina, né? E essa menina estava escrevendo uma carta para mim. E ela estava escrevendo uma carta de muitas páginas. E chorava muito. Eu vi o local onde ela estava. Eu a vi escrevendo antes da carta chegar até mim. Eu já sabia da carta que ia chegar. Eu até cheguei a comentar com ela, poxa, eu vi você escrevendo essa carta. E aparece aquela imagem igualzinha ali, tudo escuro, tela de cinema, a imagem aparece e vai passando o filme, eu fico só assistindo o que está acontecendo. Já vi ruas assim, pessoas transitando, já vi outros lugares que eu desconheci, não sei o que é, entendeu? Mas é muito legal isso, muito bacana. Eu gosto muito da sensação. Mas vem mais coisas por aí, amigos.
Vem muito mais, a gente está começando. E quero aproveitar para agradecer também que a gente acaba de chegar aos 1000 inscritos, tá? O canal é novinho, acabou de ser construído agora. E já estamos com 1000 inscritos no canal. Fico muito, mas muito grato por isso. Muito grato mesmo. E que a gente amplie mais o número de pessoas conectadas à espiritualidade. Gratidão. Muito obrigado.